Marido deixou esposa com loja falida. Você é um fracasso. Anos depois ela ergueu um império e ele implorou. Se inscreva no canal, deixe um curtir no vídeo e comente de qual cidade você está assistindo. O cheiro de poeira e desilusão pairava pesado na pequena loja de armarinhos Sonhos de Linha. Clara, com os ombros curvados e o avental desbotado que um dia pertenceu ao seu pai, passava um pano velho numa prateleira quase vazia. A luz fraca da manhã mal conseguia vencer a sujeira das vidraças, revelando um cenário de quase abandono. O tilintar nervoso da campainha da porta a fez pular, o coração já apertado, pressentindo a tempestade. Era Ricardo, seu marido, o rosto uma máscara de fúria contida, os olhos brilhando com uma frieza que cortava mais que qualquer navalha. Ele não disse bom dia. Jogou uma sacola de viagem surrada no balcão empoeirado, o som oco ecoando no silêncio doentio da loja. Tô indo embora, Clara. As palavras saíram secas, cruéis, como uma sentença final. Clara sentiu o chão sumir, as mãos largando o pano, a respiração presa na garganta. Embora? Ricardo, como assim? E a loja? As dívidas? A voz dela era um fio, trêmula, quase inaudível. Ricardo soltou uma risada amarga, um som que arranhou os ouvidos dela. A loja? Essa sua lojinha de merda? Olha em volta, Clara. Isso aqui é um buraco, um poço de prejuízo. Seu pai morreu e te deixou essa bomba. E você? Você conseguiu afundar ainda mais. Ele gesticulava com raiva, o dedo apontado para as prateleiras vazias, para os rolos de tecido comido pelas traças, para o caixa que não via uma nota decente há meses. As dívidas são suas, Clara. O fracasso é todo seu. O ar faltou nos pulmões dela. Fracasso. A palavra ecoou, batendo contra as paredes descascadas, contra o retrato sorridente do seu pai pendurado torto atrás do balcão. Seu pai, que amava cada canto daquele lugar, que ensinou a ela o nome de cada linha, a textura de cada tecido. Mas nós tínhamos planos, Ricardo. Você disse que ia me ajudar a levantar a loja, que a gente ia... Eu disse muita coisa para tentar te aguentar. Ele a interrompeu, a voz subindo uma oitava, carregada de desprezo. Mas cansei, Clara. Cansei de sustentar seus sonhos furados. Cansei de viver nessa cidadezinha morta. Cansei de você. Você é um fracasso, Clara. Um completo e absoluto fracasso. Nunca soube vender um botão direito. Só sabe choramingar pelos cantos lembrando do seu paizinho. A verdade é que você não serve para nada, além de dar prejuízo. Cada palavra era uma facada. Clara sentiu as lágrimas quentes ameaçando transbordar, mas engoliu o choro, a humilhação queimando o rosto. Ele abriu a gaveta do caixa com um puxão violento, revirando os poucos trocados que restavam. Pegou as notas amassadas, deixando as moedas para trás como se fossem lixo. Isso aqui mal paga minha passagem para longe dessa miséria. Adeus, Clara, e boa sorte tentando vender seus cacarecos. Ele agarrou a sacola e virou as costas, a campainha da porta soando estridente mais uma vez quando ele bateu a porta com força, o vidro tremendo nas esquadrias. Clara ficou ali, paralisada, o eco das palavras dele ainda vibrando no ar. O cheiro dele, uma mistura de loção barata e raiva, parecia impregnar o ambiente. Ela olhou para as mãos trêmulas. Fracasso. Era isso que ela era? A loja, o legado do seu pai, reduzido a cacarecos por um homem que um dia jurou amá-la. As dívidas eram uma montanha. Os fornecedores ligavam dia sim, dia não. As contas de luz e água atrasadas se acumulavam sobre o balcão como monumentos à sua incompetência. Lentamente, como se carregasse o peso do mundo nos ombros, ela caminhou até a vitrine. A rua lá fora continuava seu ritmo indiferente. Carros passavam, pessoas caminhavam apressadas, ninguém parecia notar a pequena tragédia que se desenrolava dentro das Sonhos de Linha. Era como se a loja fosse invisível, um fantasma de um tempo mais feliz, e ela, Clara, a fantasma que a assombrava. As lágrimas finalmente vieram, silenciosas, quentes, escorrendo pelo rosto e pingando no avental que ainda guardava o cheiro sutil de lavanda do seu pai. Ela se deixou cair num banquinho bambo, a cabeça entre as mãos. As palavras de Ricardo eram como veneno, infiltrando-se em cada pensamento. Você só serve para comer, sua inútil. Ele havia gritado numa briga na semana anterior,
quando ela tentou argumentar sobre um novo investimento para a loja. Na época, ela achou que era só raiva do momento. Agora via que era o que ele realmente pensava. Lembrou-se de quando era menina, correndo entre os rolos de tecido, o pai rindo enquanto a ensinava a dar os primeiros pontos numa agulha. Essa loja é nossa vida, minha filha. É onde a gente costura sonhos, ele dizia, os olhos brilhando. E ela acreditava. Acreditava que poderia continuar aquele legado, que poderia fazer as sonhos de linha florescer de novo como nos tempos áureos. Mas Ricardo nunca acreditou. Ele sempre viu a loja como um fardo, um empecilho para os grandes negócios que ele nunca concretizava. O que faria agora? Sozinha, endividada, com a autoestima em frangalhos. A ideia de simplesmente fechar as portas, vender o que restava por uma ninharia e tentar um emprego qualquer, talvez de faxineira, pareceu tentadora por um instante. Sumir, apagar aquela humilhação. Mas então, o rosto sorridente do pai no retrato torto pareceu encará-la, e uma pequena chama, quase apagada, teimou em tremeluzir dentro dela. Não, ela sussurrou para o vazio da loja. Ele não vai ter o prazer de me ver destruída. Meu pai não ia querer isso. Levantou-se devagar, o corpo doendo como se tivesse levado uma surra. Olhou ao redor. Era verdade. A loja estava um caos. As prateleiras precisavam de pintura, o chão de uma boa limpeza, o estoque... Bem, o estoque era quase uma piada, mas era dela. Era o que restava. E se Ricardo a chamou de fracasso, talvez fosse hora de provar, antes de mais nada para si mesma, que ele estava redondamente enganado. Caminhou até o balcão e pegou as poucas moedas que Ricardo desprezara. Contou. Não dava nem para um café reforçado. Um suspiro escapou dos seus lábios. Por onde começar? As dívidas eram urgentes. A falta de mercadoria era gritante. E a sua própria falta de confiança era, talvez, o maior dos obstáculos. Foi então que seus olhos pousaram numa caixa de papelão velha, esquecida num canto, coberta de poeira. Uma etiqueta quase ilegível dizia: "Retalhos especiais, papai". Com o coração um pouco mais acelerado, ela se aproximou. Lembrou-se vagamente daquela caixa. Seu pai guardava ali pedaços de tecidos mais finos, rendas antigas, botões que eram quase joias. Coisas que ele dizia serem pequenos tesouros para trabalhos delicados. Ricardo sempre achou aquilo um amontoado de lixo velho. Clara ajoelhou-se e, com as mãos ainda trêmulas, abriu a caixa. Um cheiro suave de guardado, misturado com naftalina, subiu dali. E dentro, sob uma camada de papel de seda amarelado, pequenos rolinhos de tecido, pedaços de bordado inglês, fitas de cetim de cores que ela nem lembrava mais que existiam. Eram lindos, delicados, e de repente, uma ideia, ainda frágil como uma borboleta recém-nascida, começou a tomar forma em sua mente. Ela não sabia exatamente o que nem como, mas aqueles pequenos tesouros do seu pai pareciam sussurrar uma promessa de que talvez nem tudo estivesse perdido. O caminho seria árduo, quase impossível, mas pela primeira vez naquele dia terrível, Clara sentiu uma minúscula faísca de algo que poderia, com muito esforço, se transformar em esperança. Ela precisava de um plano, e rápido, antes que o desespero a engolisse por completo. A primeira ligação que precisaria fazer era para o seu Joaquim, o contador amigo do pai, um senhor de óculos grossos e coração bom. Ele saberia a real dimensão do buraco financeiro e, quem sabe, poderia lhe dar alguma luz, por menor que fosse. O telefone antigo de disco coberto de poeira parecia olhá-la do canto do balcão desafiador, esperando para ser usado. O telefone antigo pareceu pesar uma tonelada na mão de Clara. Discar o número de seu Joaquim, o contador que fora o braço direito de seu pai por décadas, era como admitir em voz alta a dimensão do desastre. Cada giro do disco era um esforço, a respiração curta, o estômago revirando. Do outro lado da linha, a voz calma e um pouco rouca do velho contador soou como um bálsamo inesperado. "Alô, Contabilidade Progresso", seu Joaquim falando. Seu Joaquim, é a Clara, filha do Antônio da Sonhos de Linha. Houve uma pequena pausa, e Clara pôde imaginar o senho franzido do outro lado. "Clara, minha querida, que surpresa! Como estão as coisas por aí? Seu pai me faz uma falta danada nesta cidade." A menção ao pai trouxe um nó à garganta de Clara,
mas ela engoliu em seco. Precisava ser forte. As coisas não estão nada bem, seu Joaquim. É por isso que estou ligando. O Ricardo foi embora. As palavras saíram emboladas, carregadas de uma vergonha que ela não conseguia disfarçar. E a loja, seu Joaquim, está afogada em dívidas. Eu não sei nem por onde começar. Outra pausa, mais longa desta vez. Clara ouviu um suspiro do outro lado. Ah, minha filha, eu sinto muito, muito mesmo. Aquele Ricardo nunca me cheirou bem desde o começo. Mas agora não é hora de remoer o passado. Venha até aqui. Traga os livros da loja, as contas, tudo o que tiver. Vamos olhar essa situação com calma. Seu pai não ia gostar de ver você desamparada. A gentileza na voz dele quase a fez desabar em lágrimas ali mesmo, ao telefone. Mas ela se segurou. Obrigada, seu Joaquim, eu vou sim. Posso ir agora? Claro, claro. Estou te esperando. Desligar o telefone foi como tirar um pequeno peso dos ombros, mas a montanha ainda estava lá. Clara passou os minutos seguintes juntando a papelada espalhada pelo balcão e numa gaveta emperrada. Havia boletos vencidos com selos vermelhos de urgente, cartas de cobrança com palavras ameaçadoras e os livros contábeis da loja, que seu pai mantinha com tanto esmero, mas que nos últimos meses, sob a gestão dela e de Ricardo, estavam uma bagunça, com anotações apressadas e rasuras. Cada papel era uma prova do fracasso que Ricardo esfregara na sua cara. Com uma sacola de supermercado cheia de documentos e o coração aos pulos, Clara trancou a porta da Sonhos de Linha, o tilintar da campainha soando quase fúnebre. A caminhada até o escritório de seu Joaquim do outro lado da praça principal pareceu levar uma eternidade. Cada rosto conhecido que passava por ela parecia saber do seu infortúnio, do abandono, da falência iminente. Ela baixava os olhos, apressando o passo, sentindo as bochechas queimarem. O escritório de seu Joaquim era pequeno, mas organizado. Pilhas de pastas milimetricamente alinhadas, o cheiro de café fresco no ar e o tic-tac ritmado de um relógio de parede antigo. Seu Joaquim a recebeu com um sorriso triste, mas acolhedor. Indicou uma cadeira e serviu uma xícara de café fumegante. Beba, minha filha, vai te fazer bem. Enquanto Clara tomava o café, as mãos ainda trêmulas, seu Joaquim começou a examinar os papéis. O silêncio era quebrado apenas pelo virar das folhas e pelos seus resmungos ocasionais. Isso aqui tá feio. Nossa senhora, esse juro aqui é um roubo. Ricardo mexeu nisso aqui. Que desorganização. Clara se encolhia na cadeira a cada comentário, sentindo-se cada vez menor. Depois de quase uma hora que pareceu um dia inteiro, seu Joaquim tirou os óculos, esfregou os olhos cansados e olhou para Clara com uma expressão séria. Minha filha, a situação é grave, muito grave. Muito. As dívidas com fornecedores são altas. O empréstimo no banco que o Ricardo fez no nome da loja tem juros absurdos e tem os impostos atrasados. Para ser franco, Clara, a Sonhos de Linha está tecnicamente falida. A palavra falida soou como um trovão. Mesmo esperando o pior, ouvi-la dita em voz alta teve um impacto devastador. As lágrimas que ela tanto segurou finalmente rolaram, grossas e salgadas. Seu Joaquim esperou pacientemente, oferecendo um lenço de pano que tirou do bolso. Eu sei que é difícil ouvir isso, Clara, mas precisamos encarar a realidade para tentar encontrar uma saída. Fechar as portas e declarar falência seria o caminho mais simples, digamos assim. Vender o ponto, o que sobrou do estoque, e tentar pagar o máximo possível das dívidas. Mas ele fez uma pausa, ajeitando os óculos no nariz. Mas conhecendo seu pai, ele lutaria até o fim por aquela loja. Ele amava aquele lugar. Clara fungou, limpando o nariz. Eu sei, seu Joaquim. Eu também amo. É tudo que me restou dele. Ela pensou na caixa de retalhos. Eu encontrei uma caixa com retalhos antigos, coisas que meu pai guardava. Rendas, sedas, coisas bonitas. Seu Joaquim arqueou as sobrancelhas, um brilho de interesse nos olhos. Retalhos, é? Seu pai tinha um olho bom para essas coisas. Lembro que ele vendia uns kits de bordado, uns panos de prato com aplicações. As senhoras da cidade adoravam. Uma pequena luz se acendeu na mente de Clara. Kits de bordado, aplicações.
Ela não era exímia costureira como a mãe fora, nem tinha o tino comercial nato do pai, mas sabia o básico. E mais importante, tinha bom gosto e uma certa habilidade com as mãos, herdada da avó. E se ela usasse aqueles pequenos tesouros para criar algo novo? Algo pequeno, mas único? Seu Joaquim, ela começou, a voz ainda embargada, mas com um pingo de determinação surgindo. Se eu tentasse vender alguma coisa diferente, coisas pequenas feitas com esses retalhos, coisas que não custassem muito para produzir, mas que fossem especiais. Será que daria para tirar algum trocado? Pelo menos para ir pagando as contas mais urgentes, enquanto eu tento renegociar as dívidas maiores? Seu Joaquim coçou o queixo pensativo. É uma ideia, Clara, uma ideia modesta, mas honesta. Não vai resolver todos os problemas da noite para o dia, certamente, mas pode te dar um respiro, pode te dar um rumo. O principal, minha filha, é não deixar a peteca cair. Ricardo te humilhou, te deixou na pior, mas você é filha do Antônio, tem sangue de lutador nas veias. As palavras dele, ditas com tanta convicção, aqueceram o coração de Clara. Pela primeira vez, ela sentiu que talvez não estivesse completamente sozinha naquela batalha. Mas e os fornecedores, o banco? Eles não vão esperar eu vender paninhos de prato, seu Joaquim. Não, não vão, mas eu posso te ajudar com isso. Conheço alguns deles. Posso tentar um acordo, um parcelamento. Com o banco será mais difícil, aquele gerente é osso duro de roer, mas a gente tenta. O importante é mostrar que você está se mexendo, que não abandonou o barco. E cada centavo que entrar, a gente direciona para a dívida mais crítica. Ele pegou um bloco de papel e uma caneta. Vamos fazer um levantamento de tudo que você tem de material aproveitável. Esses retalhos, linhas, agulhas, e vamos pensar no que você pode criar. Passaram mais uma hora ali, seu Joaquim com sua experiência e Clara com suas ideias ainda tímidas. Listaram os materiais da caixa de retalhos. Pensaram em pequenos sachês perfumados, marcadores de página de tecido, enfeites para a cozinha, talvez até bonequinhas de pano simples, coisas que exigissem mais criatividade e tempo do que investimento financeiro. Quando Clara saiu do escritório de seu Joaquim, o sol da tarde já começava a baixar, pintando o céu de tons alaranjados. A sacola de documentos ainda pesava, mas o desespero cego havia dado lugar a um plano, por mais frágil que fosse. Ela não tinha dinheiro. Ricardo levara até os últimos trocados. Precisaria de algum capital inicial, mesmo que mínimo, para comprar enchimento para os sachês, linhas novas de algumas cores básicas, talvez umas fitas. Lembrou-se de um pequeno cofrinho em formato de porquinho que guardava desde criança, onde depositava as moedas que ganhava da avó. Nunca o abrira. Estava em algum lugar no fundo do seu guarda-roupa, esquecido. Não devia ter muita coisa, mas qualquer moeda seria bem-vinda. Ao passar em frente à igreja matriz, ouviu o sino tocar, anunciando a missa das 6. Não era frequentadora assídua, mas algo a impeliu a entrar. A igreja estava quase vazia, o cheiro de incenso e velas pairando no ar. Sentou-se num banco no fundo e, pela primeira vez em muito tempo, rezou. Não pediu milagres, não pediu que Ricardo voltasse. Pediu força, pediu clareza. Pediu coragem para enfrentar o que viesse pela frente e honrar a memória do seu pai. E enquanto as palavras da oração ecoavam em sua mente, a imagem dos retalhos coloridos e delicados da caixa do pai voltou com força, como um sinal. Ali estava o começo. Um começo humilde, feito de sobras e esperança, mas um começo. A sonhos de linha ainda respirava, mesmo que por aparelhos. E ela, Clara, ia lutar para mantê-la viva. De volta a sonhos de linha, a penumbra da loja parecia menos opressora. A conversa com seu Joaquim e a breve parada na igreja tinham injetado em Clara uma dose de algo que ela não sentia há tempos, uma resolução frágil, mas presente. O primeiro passo era encontrar o cofrinho. Em casa que ficava nos fundos da loja, ela revirou o guarda-roupa velho, o cheiro de naftalina e memórias se misturando no ar. Que lá estava ele, o porquinho de cerâmica rosa, um pouco lascado na orelha, mas intacto. Com o coração batendo um pouco mais forte, ela o pegou. Era surpreendentemente pesado. Sentada na mesa da cozinha, que também servia de escritório improvisado, Clara hesitou por um instante
antes de quebrar o porquinho com um martelo pequeno. O som da cerâmica se partindo foi quase um grito, e de dentro rolaram moedas e algumas notas antigas, dobradas e um pouco amassadas. Ela passou os minutos seguintes contando e separando o dinheiro. Havia muito mais do que esperava. Moedas de diferentes valores, notas de 1, 5, 10 reais que sua avó lhe dava nos aniversários e natais. No total, conseguiu juntar quase 200 reais. Não era uma fortuna, longe disso, mas para quem não tinha nada era um tesouro. Era o capital inicial para seus pequenos sonhos de retalhos. Com a lista que fizera com seu Joaquim em mãos, Clara se preparou para a primeira compra, para a nova fase da loja. Precisava de enchimento acrílico para os sachês e bonecas, algumas agulhas finas para bordado, linhas de cores vibrantes que não tinha mais e talvez umas fitas de cetim baratas para dar acabamento. A cidade era pequena e a única loja de artesanato um pouco maior, a Arte e Mania, ficava do outro lado da rua, pertencente a Dona Lourdes, uma senhora simpática, mas conhecida por ser um tanto fofoqueira. Clara respirou fundo. Enfrentar o olhar curioso de Dona Lourdes seria o primeiro de muitos pequenos desafios. Ao entrar na Arte e Mania, o cheiro de cola quente e tintas coloridas a envolveu. Dona Lourdes, com seus óculos na ponta do nariz e um coque impecável, estava atrás do balcão, tricotando. Levantou os olhos por cima das lentes quando Clara entrou. Clara, minha filha, que vento te traz por aqui? Faz tempo que não te vejo. Havia uma curiosidade mal disfarçada na voz dela. As notícias na cidade pequena corriam mais rápido que rastilho de pólvora, e Clara tinha certeza de que a história do abandono de Ricardo já era assunto nas rodas de conversa. Boa tarde, Dona Lourdes. Vim comprar umas coisinhas para a loja. Clara tentou manter a voz firme, mas sentiu as bochechas corarem. Para a loja? Mas eu ouvi dizer que as coisas não andavam muito bem por lá. E o Ricardo, coitado, teve que ir buscar a vida em outro lugar, não é? A frase soou falsamente condoída. Clara engoliu a raiva e a humilhação. O Ricardo seguiu o caminho dele, Dona Lourdes, e eu estou seguindo o meu tentando reerguer a sonhos de linha. Ela pegou uma cesta e começou a escolher os materiais da lista, tentando ignorar o olhar perscrutador da mulher. Comprou o mínimo necessário, um saco pequeno de enchimento, um conjunto de agulhas, algumas meadas de linha colorida e um rolo de fita de cetim branca. A conta deu quase 50 reais, um quarto do seu tesouro. Vai fazer artesanato agora, é? Seu pai tinha jeito para coisa, vamos ver se você puxou a ele. Dona Lourdes comentou enquanto passava as compras. Havia um tom de dúvida, quase de escárnio em suas palavras. Vou tentar, Dona Lourdes. A gente precisa começar de algum lugar. Clara pagou, agradeceu com um sorriso forçado e saiu da loja o mais rápido que pôde, sentindo os olhares dos outros poucos clientes nas suas costas. Aquele pequeno encontro a deixou com um gosto amargo na boca, mas também com uma teimosia renovada. Ela ia mostrar para Dona Lourdes, para Ricardo e para toda a cidade que ela era capaz. De volta a sonhos de linha, Clara espalhou os retalhos da caixa do pai sobre o balcão empoeirado. As cores vibrantes, as texturas delicadas, os bordados antigos, eram como pequenas joias esperando para serem lapidadas. Ela pegou um pedaço de seda azul celeste, um retalho de renda branca e uma fita de cetim. A ideia de um sachê perfumado tomou forma. Com cuidado cortou os tecidos, alinhavou as bordas e começou a costurar à mão, lembrando das aulas que tivera com a avó. As primeiras costuras saíram um pouco tortas, os dedos estavam enferrujados, mas aos poucos a memória muscular voltou. O movimento da agulha, o puxar da linha, o cheiro dos tecidos, era terapêutico. Enquanto costurava, a mente viajava. Pensava no pai, na mãe, na avó. Pensava na humilhação que Ricardo a fizera passar, mas também na pequena chama de esperança que seu Joaquim acendera. Naquela tarde, ela fez 3 sachês, pequenos, simples, mas delicados. Encheu-os com o enchimento acrílico e um pouco de cravo e canela que encontrou num pote esquecido na cozinha. O cheiro era aconchegante, lembrava a casa de vó. Amarrou-os com a fita de cetim branca e os colocou sobre um paninho de crochê na vitrine, ao lado de um papel escrito à mão. Sachês aromáticos, feitos com amor,
R$ 5 cada. Era pouco, quase nada, mas era um começo. Nos dias seguintes, Clara mergulhou no trabalho. Acordava cedo, limpava um pedaço da loja e depois se dedicava aos retalhos. Fez mais sachês de formatos e cores diferentes. Arriscou-se em marcadores de página, usando tiras de tecidos estampados e finalizando com pequenos botões antigos da caixa do pai. Criou pequenas flores de fuxico para aplicar em panos de prato que ela já tinha, mas que estavam encalhados. A loja continuava vazia. Ninguém entrava. Às vezes ela via algum conhecido passar pela vitrine, olhar de relance e seguir em frente. A solidão era uma companheira constante. As palavras de Ricardo sobre seu fracasso ecoavam nos momentos de dúvida, mas ela persistia. Cada peça finalizada era uma pequena vitória contra o desânimo. Numa tarde chuvosa, quase uma semana depois do abandono de Ricardo, a campainha da porta tilintou. Clara, que estava nos fundos costurando, quase caiu da cadeira com o susto. Correu para o balcão, o coração aos pulos. Era Dona Eulália, uma vizinha idosa, viúva, que conhecia Clara desde menina. Entrou devagar, amparada por uma bengala, os olhinhos vivos brilhando por trás dos óculos grossos. Clara, minha filha, que bom te ver aqui firme e forte. A voz dela era doce e carregada de genuína afeição. Eu vi esses sachês na vitrine. Que coisa mais linda! Feitos por você? Clara sentiu o rosto esquentar. Sim, Dona Eulália. Eu mesma que fiz. Com uns retalhos que eram do meu pai. Dona Eulália se aproximou da vitrine, pegou um sachê azul com renda e cheirou. Que perfume gostoso! Me lembra os tempos da minha mãe. Vou levar 2, um para mim e um para dar de presente para minha neta. E esse marcador de página com florzinha, que graça, levo também. Clara mal podia acreditar. Sua primeira venda. Enquanto embrulhava os produtos num papel de seda simples, as mãos tremendo um pouco, Dona Eulália continuou. Não liga pro que esse povo fala, viu, minha filha? Esse Ricardo nunca te mereceu. Você é uma moça de ouro, trabalhadora, igualzinha ao seu pai. Vai dar a volta por cima, você vai ver. As palavras de Dona Eulália foram como um abraço quente na alma de Clara. Quando a velhinha saiu, deixando R$ 15 sobre o balcão, Clara sentou-se e chorou. Mas desta vez, eram lágrimas de gratidão e de uma esperança que começava a fincar raízes. R$ 15. Era pouco, mas significava tanto. Significava que alguém tinha visto valor no seu trabalho. Significava que ela não era um completo fracasso. Naquela noite, Clara comeu um pão com manteiga e um café ralo, mas sentiu-se mais alimentada do que nos jantares caros que Ricardo às vezes pagava para impressionar os amigos. Antes de dormir, abriu novamente a caixa de retalhos do pai. Havia um pedaço de veludo vinho, macio ao toque, e alguns botões de madrepérola. Uma ideia para uma pequena bolsinha de festa começou a surgir. Era mais complexo, exigiria mais habilidade. Mas o medo já não era tão paralisante. A primeira venda tinha lhe dado um novo fôlego. A Sonhos de Linha ainda estava longe de ser salva, mas Clara sentia que talvez, só talvez, ela tivesse encontrado o fio da meada. E ela o seguiria, ponto por ponto, com toda a fé que lhe restava. A pequena venda para Dona Eulália foi o combustível que Clara precisava. Os R$ 15 foram guardados numa caixinha separada, o capital de giro da nova Sonhos de Linha. Ela sabia que não podia contar com a sorte ou com a caridade dos vizinhos para sempre. Precisava de mais clientes, de mais variedade, mesmo que a produção fosse artesanal e limitada pelos recursos escassos. A ideia da bolsinha de festa com o veludo vinho e os botões de madrepérola não saía da sua cabeça. Era um projeto mais ambicioso do que os sachês e marcadores de página. Exigiria um molde, um forro, uma costura mais precisa. Clara passou uma manhã inteira desenhando o modelo num papel de pão, riscando e apagando até chegar a um formato simples, mas elegante, uma pequena clutch que poderia ser usada em casamentos ou formaturas. Cortar o veludo foi um momento de tensão. Era um tecido nobre, e ela só tinha aquele pedaço. Qualquer erro seria fatal. Com a tesoura afiada que herdara da mãe, ela cortou as peças com uma precisão quase cirúrgica. Para o forro, usou um retalho de cetim claro que encontrou na caixa do pai. Os botões de madrepérola seriam o fecho, um toque de sofisticação. Costurar a bolsinha levou 2 dias inteiros.
Clara dedicou-se a cada ponto, a cada detalhe. As costas doíam, os dedos estavam cheios de picadas de agulha, mas a concentração no trabalho a impedia de pensar nas dívidas ou na solidão. Era como se, ao criar algo belo com as próprias mãos, ela estivesse também remendando os pedaços da sua própria autoestima. Quando a bolsinha ficou pronta, Clara a segurou com um misto de orgulho e apreensão. Era pequena, mas impecável. O veludo vinho brilhava suavemente, e os botões de madrepérola pareciam pequenas luas. Ela a colocou na vitrine, num lugar de destaque, com uma etiqueta discreta. Bolsa de festa exclusiva, veludo e madrepérola, R$ 45. Era um preço mais alto, mas ela sentia que a peça valia. Enquanto isso, seu Joaquim não estava parado. Conseguiu marcar uma reunião com o gerente do banco, um homem sisudo chamado Seu Amintas, para tentar renegociar o empréstimo que Ricardo fizera. Clara foi junto, o coração na mão. Seu Amintas ouviu a história com impaciência, folheando os papéis da dívida com uma caneta nervosa. Dona Clara, entendo sua situação, o abandono, a herança da loja, mas negócios são negócios. O empréstimo está com 3 parcelas atrasadas e os juros estão correndo. Se não houver um pagamento substancial em breve, teremos que executar a garantia. E a garantia, como a senhora sabe, é a própria loja. As palavras dele foram frias, despidas de qualquer compaixão. Clara sentiu um arrepio. Perder a loja, o teto onde morava, o legado do pai, era seu pior pesadelo. Seu Joaquim interveio com sua calma habitual. Seu Amintas, a Clara não está se negando a pagar. Ela está recomeçando com muito esforço. Está produzindo peças artesanais, vendendo aos poucos. O que pedimos é um prazo, uma redução nos juros, um parcelamento mais humano da dívida existente. Ela não tem como fazer um pagamento substancial agora. A negociação foi tensa. Seu Amintas era irredutível no começo, mas a persistência de seu Joaquim e talvez um vislumbre da angústia nos olhos de Clara o fizeram ceder um pouco. Concordou em suspender a execução por 30 dias, desde que Clara pagasse pelo menos os juros da parcela mais atrasada dentro de uma semana. Eram quase R$ 300, uma fortuna para ela. Clara saiu do banco desolada. 30 dias. Era tão pouco tempo. E R$ 300 em uma semana parecia uma meta impossível vendendo sachês e uma bolsinha de festa. Não se desespere, minha filha, disse seu Joaquim, pondo a mão no ombro dela. Vamos pensar. Você tem a bolsinha na vitrine, não tem? Quem sabe não aparece alguém. A sorte ou talvez o destino resolveu dar uma pequena piscadela. Naquela mesma tarde, uma senhora elegante, que Clara nunca tinha visto na cidade, parou em frente a Sonhos de Linha. Olhou demoradamente para a vitrine, os olhos fixos na bolsinha de veludo. Entrou na loja, o perfume caro pairando no ar. Boa tarde. Essa bolsa na vitrine é feita à mão? A voz dela era culta, diferente do sotaque local. Sim, senhora. Fui eu mesma que fiz, com veludo e botões de madrepérola antigos. Clara respondeu, tentando controlar o nervosismo. A senhora pediu para ver a bolsa de perto. Examinou cada costura, o forro, o fecho. É primorosa, muito delicada. Eu tenho um casamento para ir no próximo sábado e estava procurando algo assim, único. Levo ela. Clara quase não acreditou. R$ 45. Era um alívio imenso, mas ainda faltava muito para os 300. Enquanto embrulhava a bolsa com o melhor papel de seda que tinha, a senhora perguntou, Você faz outras peças assim por encomenda? Tenho amigas que adorariam algo exclusivo. Uma porta se abriu na mente de Clara. Encomendas? Faço sim, senhora. Posso fazer em outras cores, outros tecidos, se a senhora tiver alguma preferência. A senhora sorriu. Ótimo. Meu nome é Beatriz. Eu sou de fora, mas tenho uma casa de campo aqui perto. Vou falar de você para minhas amigas. Você tem algum cartão? Cartão? Clara não tinha nem pensado nisso. Sentiu o rosto corar. Ainda não, senhora, mas pode anotar meu nome e o da loja. Sonhos de Linha. Dona Beatriz anotou num caderninho elegante. Vou procurá-la em breve, Clara. Seu trabalho tem potencial. E saiu deixando Clara com R$ 45 na mão e uma semente de esperança ainda maior no coração. Com o dinheiro da bolsa e mais algumas vendas de sachês e marcadores, Dona Eulália tinha feito uma boa propaganda entre as amigas da igreja.
Clara conseguiu juntar quase R$ 100. Ainda faltavam 200 para a parcela do banco e o prazo de uma semana estava se esgotando. Foi então que ela se lembrou de algo que seu pai fazia em épocas de pouco movimento: pequenos consertos de roupas, bainhas, ajustes, pregar botões. Ela não era uma costureira profissional, mas sabia fazer o básico bem feito. Decidiu colocar uma plaquinha na porta: "Fazemos pequenos consertos de costura." No dia seguinte, algumas pessoas apareceram. Uma senhora precisava encurtar uma saia. Um rapaz queria ajustar a calça do uniforme. Outra queria trocar o zíper de um vestido. Eram serviços pequenos que rendiam pouco, mas cada real era bem-vindo. Clara passava as noites costurando, os dedos doendo, os olhos cansados. Mas a imagem do seu Amintas e a ameaça de perder a loja a mantinham firme. No último dia do prazo, Clara contou o dinheiro que conseguira juntar. Havia R$ 280. Faltavam 20. O desespero começou a bater. Foi quando a campainha tocou. Era seu Joaquim. Ele entrou com um envelope na mão. "Clara, minha filha, eu consegui um pequeno adiantamento de um cliente antigo. São R$ 50. Considere um empréstimo sem juros de um velho amigo do seu pai. Pague quando puder." Ele colocou o envelope na mão dela antes que ela pudesse protestar. "Agora vá ao banco e pague aqueles abutres. Mostre que você não está brincando." Com os olhos marejados, Clara abraçou o velho contador. Naquele momento, ele era mais que um amigo. Era um anjo da guarda. Correu para o banco e pagou os juros da parcela. Sentiu um alívio indescritível ao ver o carimbo de pago no boleto. Ganhara mais 30 dias, mas a luta estava longe de terminar. Naquela noite, enquanto organizava os retalhos para um novo projeto, pensava em fazer necessárias charmosas, encontrou um caderno antigo do pai. Dentro, havia anotações sobre clientes, fornecedores e uma lista de ideias para a loja. Uma delas chamou sua atenção: oficinas de artesanato para crianças. Seu pai nunca chegou a implementar, mas a ideia pareceu brilhar para Clara. E se ela pudesse ensinar outras pessoas a criar com retalhos? Talvez ali estivesse um caminho não só para ganhar dinheiro, mas para trazer vida de volta a sonhos de linha. O medo ainda existia, mas agora ele vinha acompanhado de uma determinação que ela desconhecia possuir. Ela não era um fracasso, ela era uma lutadora. E sua maior arma eram os sonhos de linha do seu pai. Os 30 dias de trégua com o banco passaram voando. Clara continuava sua rotina exaustiva. De manhã, os pequenos concertos de costura que garantiam um trocado certo para as despesas mais imediatas, como comida e alguma conta de luz atrasada. À tarde e à noite, mergulhava na criação das peças artesanais. As necessárias de retalhos foram um sucesso modesto. Conseguiu vender algumas para as amigas de Dona Eulália e para freguesas que vinham buscar os concertos. Dona Beatriz, a senhora elegante da cidade vizinha, apareceu mais uma vez e encomendou 3 bolsinhas de festa para presentear as filhas, o que garantiu um bom dinheiro, mas que mal cobriu outra pequena parte dos juros do banco. A ameaça de seu Amintas pairava sobre ela como uma nuvem escura. A loja ainda era a garantia do empréstimo e a dívida principal continuava lá, crescendo com os juros. Seu Joaquim fazia o que podia, renegociando prazos com alguns fornecedores menores, mas a situação ainda era crítica. O dinheiro que entrava mal dava para sobreviver e pagar as migalhas que o banco exigia para não tomar a loja. Clara sabia que precisava de algo mais, uma fonte de renda mais estável, ou ao menos mais volumosa, para começar a abater o principal da dívida. Foi então que a ideia das oficinas de artesanato, lida no caderno do pai, voltou com força. Ela não se considerava uma professora. A timidez ainda era uma barreira, mas a necessidade era uma grande motivadora. E ela tinha algo a ensinar, a transformar retalhos aparentemente inúteis em peças charmosas e úteis. Começou de forma tímida. Fez um cartaz à mão com letras coloridas e desenhos de flores de fuxico. Oficina de fuxico para iniciantes. Aprenda a fazer lindas peças com retalhos. Vagas limitadas. Colocou na vitrine da loja e pediu para Dona Eulália espalhar a notícia entre as senhoras da igreja. O preço seria simbólico, apenas para cobrir o material básico que ela forneceria: agulha, linha
e uma pequena porção de retalhos selecionados. Para sua surpresa, na primeira semana, 5 senhoras se inscreveram. Eram vizinhas, amigas de Dona Eulália, todas curiosas e ansiosas por aprender algo novo e ocupar o tempo. Clara arrumou uma mesa grande nos fundos da loja, limpou tudo com esmero e preparou pequenos kits individuais. No dia da primeira oficina, estava nervosa como uma estudante antes de uma prova importante. As mãos suavam,